Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente vai resolver uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio com você. A gente tem um texto, né, que vai versar sobre um momento da nossa história, que é o momento da Inconfidência Mineira, mas que nesse texto fala sobre um personagem da literatura, da literatura e da história também, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Para quem não lembra, o Tomás Antônio Gonzaga, ele é um dos Inconfidentes, assim como Cláudio Manuel da Costa, tá certo? E ele é também um homem das leis, né? Ele existiu de fato. E aí, na época da Inconfidência Mineira, ele foi preso, exilado, tá certo? Mas ele era um homem das leis também. O texto, ele vai falar sobre algumas informações que tem muitas metáforas, tá certo? E aí você vai ler esse texto, eu vou deixar você descobrir todas elas e eu volto para conversar com você, tá certo? Pausa o vídeo e lê o texto com calma, tá certo? Bom, você leu o texto e viu que ele fala assim de um gato preto, ele lembra aí do Poe, do Edgar Allan Poe, né? Da ideia do corvo, do preto, traduzido por Baudelaire. Lembrar que esses autores, Charles Baudelaire é um autor do simbolismo, né? Das sensações, enfim, tá certo? E ele fala de um rato preto, né? Ele fala de um rato que convivia, os ratos de Ouro Preto que conviviam aí nesse casarão solene, nesse casarão onde os Inconfidentes se encontravam, que era o casarão que pertencia, um sobrado, né? Que pertencia ao Tomás Antônio Gonzaga. Mas vamos ver o que a questão está pedindo, tá certo? Descrevendo seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência, para criar um efeito desconcertante centrado no. O que seria esse efeito desconcertante? O que seria essa ideia de desconcerto, né? A gente tem um contexto social e histórico sendo desenvolvido nesse texto, que é o período também, a gente está num período atual, entre aspas, né, se comparado a Tomás Antônio Gonzaga, em que ele vai remeter a esse lugar onde esse sobrado, onde essas pessoas iam para discutir política, para discutir literatura, para discutir a Inconfidência também, certo? Ele se remete a esse passado histórico, tudo bem? E aí ele dizia que nesse sobrado, nessas reuniões onde acontecia, também haviam ratos, os mesmos ratos, aliás, os antepassados dos ratos do presente. Entenda esses ratos aí como pessoas, né? Também que de alguma forma estão ali caçando, cacaveando e narrando histórias, tá certo? E aí no texto ele diz o seguinte, ó, e depois os ancestres daqueles roedores, os ancestrais, que eu vi agora deslizar sutilmente no meu quarto, podia ter subido pelo poste da ignomínia colonial, onde estava exposta a cabeça de Tiradentes. E quando as óptas se descarnaram ignominiosamente, podiam até ter penetrado no recesso daquele crânio, onde verdadeiramente ardera a literatura, crânio do Tomás Antônio Gonzaga, com a simplicidade do heroísmo e a febre nacionalista, certo? Esses ratos da contemporaneidade pode ter aí caminhado, né, na mente, no crânio desse homem da literatura. Então, o que ele quer? Descrevendo seu gato, mais uma vez, o narrador remete ao contexto e ao protagonista da Inconfidência, no caso aí, Tomás Antônio Gonzaga, para criar um efeito desconcertante. O que teve desconcerto aí? Um cara da alta sociedade, Tomás Antônio Gonzaga era rico, inclusive aqui tem dizendo que ele é desembargador, ele era das leis, certo? E convivia com esses ratos. Lembrar que ratos não só necessariamente os animais, né, mas pessoas. O que seria desconcertante? O desenho imaginativo do casario colonial de Ouro Preto, ou seja, o casario, esse sobrado, seria desconcertante? Essa imagem na sua cabeça é desconcertante, hein? Será que gera um efeito desconcertante centrado no texto? Não, você deve ter imaginado esse sobrado, que é um sobrado de um desembargador, onde pessoas da alta sociedade conviviam, falavam e etc. E não vai lhe causar, e não causa, inclusive, no texto, um efeito desconcertante. Então, a alternativa A está falsa. Alternativa B, efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade. Isso é o efeito desconcertante. Como assim? Por quê?
Porque houve um apagamento entre o que é ficção e o que é realidade. Teve um momento em que elas se juntaram, certo? Em que sentido, Patrícia? A temática dos ratos e do gato. O gato que está observando ali o rato. Será que aquele rato que está ali, que pode ser uma pessoa, que está ali, né, convivendo ali com ele, será que os antepassados conviveram com outros gatos, também descendentes, ascendentes desse gato? Tá certo? Eles conviveram, eles trocaram essas mesmas ideias, eles discordavam, eles sabiam desses segredos, né? Lembrar que na Inconfidência alguém, eu não sou professora de história, né? Mas alguém delatou. Olha o rato, entendeu? Alguém delatou, tá certo? Então, no implícito ali, efeito apagando ali a realidade e a ficção. Isso é que é desconcertante. A realidade, eu estou aqui dentro de um casarão, e a ficção. Será que isso aconteceu? Porque é a imaginação do narrador. Ele imaginou que nesse casarão, que era Tomás Antônio Gonzaga, as decisões aconteceram na Inconfidência Mineira. Tá certo? Isso é o efeito desconcertante, que é centrado nesse apagamento entre a ficção, entre os limites da ficção e da realidade. Então, a alternativa B é a alternativa correta, tá certo? Vamos conhecer as outras e saber por que elas não trazem esse efeito desconcertante. Alternativa C. Vínculo estabelecido entre animais urbanos e literatura? Não, né? O nosso gato ali, que seria o nosso narrador também, enfim, a pessoa que está contando a história, ou está observando, melhor dizendo, né? Ele não estabelece um vínculo, ele está ali convivendo, tá certo? É legal que há uma brincadeira entre o passado e o presente, mas não um vínculo estabelecido, tá certo? Alternativa D. Questionamento sutil quanto à sanidade dos inconfidentes. Nós não temos esse questionamento, interessante, né? Será que realmente, né? Nós não temos esse questionamento diretamente. Quando ele fala que havia reuniões desses sonhadores inconfidentes com seus antepassados, daquele rato, a gente não tem necessariamente o questionamento, tá certo? Que eles eram sonhadores? Talvez, ou não. Tudo é suposição. Lembre-se que há um limite, né? Há um apagamento desse limite entre realidade e ficção. A alternativa é contraste entre austeridade pomposa e a imagem repugnante. O que é o contraste? É a oposição entre o pomposo e a imagem do repugnante. É interessante que no texto, apesar de aparecerem os ratos, né? E pra gente há uma imagem que não é legal, tá certo? O nosso narrador, a pessoa que está contando o texto, ela não sente necessariamente essa repugnância, tá certo? E lembrar que é o que está no texto. Ó, remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência para criar um efeito desconcertante. O nosso narrador não sente essa repugnância para com os ratos. Lembre-se que implicitamente esses ratos podem ser pessoas e os gatos também, ok? Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B, efeito desse apagamento, o limite entre realidade e ficção, certo? Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!